Vamos. Gente, abram aí os vídeos de vocês, apareçam, não me deixem aqui só, não. Bora, meu povo. Cadê vocês? Vou procurar aqui vocês. Bora. Eu gravo a aula, mas fica só para vocês mesmos, tá? Não vai para outras pessoas, Professora, não. tô com as olheiras aqui, parecendo que eu tomei um murro em cada olho. Ah, ninguém vai prestar atenção em olheira, não. Não, professora. Bora, meu povo. Peraí, deixa eu só ajeitar minha janelinha aqui para a gente iniciar, viu? Já que eu tô sozinha mesmo. Peraí. Vamos lá. Bom, essa primeira questão, deixa eu botar um zoom aqui para ficar melhor, da gente fazer a leitura, né? Essa primeira questão aqui, ela fala sobre a importância da dança para o índio, né? E ela vai descrevendo como é que funciona, né? A dança, como é que ela se manifesta na vida das comunidades indígenas, né? Dos índios. E aí, no comando da questão, ele diz o seguinte: a partir das informações sobre a dança chavante, né? Que é, no caso da tribo, dessa tribo específica, conclui-se que o valor da diversidade artística e da tradição cultural apresentados originam-se né? Então, aqui no comando, ele já está dizendo que, para os índios, a dança ela tem uma diversidade artística, né? E ele fala também sobre a dança como uma tradição cultural. Então, isso ele já está afirmando no comando da questão e é muito importante prestar atenção nisso, tá? Só que o que é que ele quer saber? Essa diversidade artística e essa tradição cultural, eles têm origem em quê? Né? Se originam de quê? Essa é a pergunta. Eles se originam de quê? Eles se originam da preservação de uma identidade entre a gestualidade ancestral e a novidade dos cantos a serem entoados. Espera aí, deixa eu botar meu vídeo aqui de novo, porque eu não estou me vendo e não dá certo para me ver. Pronto. Aí, repare, é porque eu já grifei, mas eu ia perguntar qual parte do texto vocês encontraram, né? É porque eu já grifei, já não tem mistério mais. Mas observem o seguinte: aqui ele fala, na letra E, da preservação de uma identidade. Em qual parte do texto? Eu sei que vocês vão olhar em uma das partes que eu grifei, mas eu quero ver se vocês acertam qual. Em qual parte do texto ele remete a essa questão da preservação da identidade? Né? Onde é que a gente encontra essa informação aqui? Né? Que a dança, para a dança chavante, né? Ela preserva a identidade deles. Onde é que a gente pode tirar? De onde é que a gente pode tirar essa informação aqui no texto? Vocês conseguem identificar? Vocês estão aí? Ou não sabem a resposta? Aí quando fala, não, dançando desde 5 horas da manhã, né? Vocês passam o dia inteiro dançando. Quando ele fala Não. que dançamos desde 5 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Não é essa parte. Não é essa parte. Vocês vão ter que procurar a parte onde ele fala que a dança, para eles, representa a preservação de uma identidade, a preservação da identidade deles, da cultura deles. Onde é que tem isso no texto? Aí. Vou tentar abrir aqui o bate-papo, se alguém colocou alguma coisa. Bora, povo. Pensa. Olha, eu grifei duas partes, é só você identificar. Ou está num lugar ou no outro. E aí, bora? Todos os tipos de dança vêm dos primeiros chavantes. Todos os tipos de dança vêm dos primeiros chavantes. Muito bem. Muito bem, ó. Porque quando ele diz todos os tipos de dança vêm dos primeiros chavantes, ele está remetendo às gerações
anteriores. E se isso foi passando de geração em geração, significa que a dança, né, ela está simbolizando a preservação da identidade deles, da cultura deles, né? Então, quando ele fala, ele diz que vem dos primeiros chavantes, ele está dizendo, olha, foi passando de geração em geração. E se foi passando de geração em geração, significa que essa identidade está sendo preservada, tá? Então, já confirmamos aí essa primeira informação da letra E. As respostas que vocês colocaram aqui, Gian colocou, até hoje existe essa cultura, tem essa parte mesmo, né, no texto. Tem, deixa eu ver, tem. Aí aqui, Raí colocou, vem dos primeiros chavantes, e a Delvan colocou, tradução cultural. Sim, todas essas expressões que vocês colocaram aqui também remetem, tá? A essa questão da preservação, viu? Então, quando a gente vai procurar elementos que confirmem, não precisa ser necessariamente só uma partezinha, né? A gente pode encontrar várias partes no texto que confirmam o que está sendo afirmado na alternativa. Então, nesse caso aqui, a gente tem vários elementos que comprovam o que está sendo dito aqui. Só que ele coloca aqui, entre a gestualidade ancestral, né? Então, quando fala de gestualidade ancestral, ele vai dizendo que esses passos, né, essa dança, vão passando de geração em geração, né? É uma questão dos ancestrais, né, dos seus antepassados. Aí, ele coloca outra informação, ele coloca a novidade dos cantos a serem entoados. No texto, onde é que ele fala, né? Onde é que a gente encontra aí essa questão da novidade? A novidade, né? O que está sendo criado ali, né? Naquele momento, ou seja, é algo que não foi passado, foi criado ali, né? Não foi passado de geração em geração, foi criado ali naquele momento. Onde é que a gente encontra isso? No texto. E aí? Ó, essa informação aqui, a novidade dos cantos a serem entoados. Onde é que ele fala aqui da novidade dos cantos? No texto. Bora, eu não estou acreditando que vocês resolveram essas questões, não. Por exemplo, o padrinho sonha com um determinado canto e planeja todos entonarem. Muito bom, muito bom. O padrinho sonha com um determinado canto. O que isso significa? Que ele criou, não é algo, né, que ele reproduziu, né, de outras gerações. É algo que ele criou ali naquele momento, o canto, né? Então, o que é que ele está dizendo aqui na letra E? Que há um conjunto entre o que foi passado de seus ancestrais e o que se cria ali no momento do ritual, né? Então, é um conjunto ali entre o que está sendo passado, o que faz preservar a identidade deles, né? E também o que está sendo criado, né? A partir do momento ali do culto, né? Do momento da manifestação cultural. Alguma dúvida sobre a questão 1? Vocês acharam difícil? Alguém marcou outra alternativa e está na dúvida? Falem aí para mim. E aí? Tudo tranquilo? Posso passar para 2? Ninguém tem dúvidas com relação a outra alternativa? Minha gente, participem mais. Olha aí. Eu não entendi o que... Alguém falou aí, mas eu não entendi o que foi, não. Tem ou não tem? Não, pode continuar. Então, tá bom. Vamos para a segunda questão. Nessa segunda questão, ele está falando do programa do balé Parade. E aí, ele vai descrevendo esse balé, tá? Ele, na verdade, o texto inteiro,
No texto inteiro, ele vai fazendo uma descrição desse balé, trazendo as características desse balé. E aqui, no comando, ele diz o seguinte: as manifestações corporais na história das artes da cena muitas vezes demonstram as condições cotidianas de um determinado grupo social. Então, o que é que ele está dizendo? Determinadas manifestações corporais, né? Nesse caso aqui ele está falando especificamente do balé, ele às vezes incorpora características comuns ao que está sendo vivido pela sociedade naquele momento, né? Então, ele incorpora situações cotidianas dentro dessas manifestações. Aí ele coloca assim: como se pode observar na descrição acima do balé parado, ok? Ele está dizendo que lá naquela descrição dá para a gente perceber as condições cotidianas de um determinado grupo social. Ele já está afirmando isso. Resta a gente saber quais são essas condições cotidianas, tá? É isso que a gente precisa saber e é isso que ele está perguntando. O qual reflete, né? Então, a gente vai ter que encontrar no texto, na descrição do balé parado, a gente vai ter que encontrar lá no texto quais são as características cotidianas que é possível encontrar nessa dança, de acordo com essa descrição que foi feita, tá? O qual reflete as características, né, a gente encontra aqui na letra D, que ele diz o seguinte: as inovações tecnológicas nas partes cênicas, musicais, coreográficas e de figurino. Mas, professor, onde é que tem isso? Né? Onde é que a gente encontra essas inovações tecnológicas, né? Ele coloca aqui, ó, ao replicar da máquina de escrever, aos zumbidos de sirene, o dínamo e aos rumores de aeroplano, enfim. Aqui em cima ele também coloca tiros de pistola, ou seja, ele traz elementos do cotidiano, né? Combinados com as imagens do balé de Charlie Chaplin. E aí ele vai descrevendo, ele vai trazendo elementos do cotidiano que remetem também à tecnologia, né? Para descrever esse balé, tá? Então aqui a gente já tem os elementos que comprovam o que está sendo afirmado aqui na letra D. As inovações tecnológicas nas partes cênicas, musicais, coreográficas e de figurino. Por que em tudo isso? Porque no texto, no decorrer do texto, ele vai descrevendo todos esses aspectos, tá? Ele fala sobre a parte cênica, a parte musical, de coreografia e também de figurino, tá? Então, ele, por exemplo, ele não foca só nas músicas, né? Ele não foca só nos sons, quando ele vai fazendo a descrição, ele vai abordando todos esses aspectos. Alguém marcou outra alternativa? Eu marquei essa mesmo. Alguém ficou na dúvida com relação a outro item, outra alternativa? E aí? Tudo certo? Vocês acharam difícil essas questões? Sobre esse conteúdo, sobre essa competência? O que é que vocês acharam? Não achei. Achei difícil, não. Mas vocês acharam no mesmo nível da semana passada, da competência anterior, ou um pouco mais difícil do que a competência Um pouco mais. Um pouco mais. As da semana passada foram melhor. Então, o nível delas é um pouco mais elevado do que as da semana passada, tá? Porque, assim, geralmente aquelas que envolvem os recursos verbais e não verbais, né, são mais fáceis. Quando a gente vai interpretar charge, cartoon, anúncio publicitário, né? É mais fácil. A gente vê que o nível das questões é um pouco menor. Então, nesse caso aqui, o próprio conteúdo, ele faz com que a questão fique mais difícil, porque são questões que não envolvem apenas, por exemplo, o levantamento de hipóteses, né, a comparação, todos aqueles processos que a gente já estudou, né? Não envolve só isso. São questões que vão envolver a memorização.
E quando a gente fala de memorização, a gente está falando de estudo de conteúdos específicos. Então, essas questões, elas abordam conteúdos específicos e educação física. Então, é por isso que o nível da questão fica um pouco mais elevado, porque se você não tiver conhecimento algum sobre aquele conteúdo que está sendo abordado, você vai ter que ir só pela interpretação, né? E quando você associa a interpretação com a memorização, né, com o estudo dos conteúdos, aí vai facilitar. Então, é por isso que eu fico sempre batendo na tecla de estudar conteúdo, tá? Não fica só naquela, é só interpretar, não. Não, não é só interpretar, a gente tem que estudar esses conteúdos. Vamos para a questão 3. Se eu lembrar aqui o que é, do que é que se trata esse texto. Sim. Ele está falando sobre a diversidade das danças do nosso país, né? E ele vai fazendo um panorama mostrando de que forma essas danças são formadas, são criadas, né? O que é que está envolvido aí? Quais aspectos estão envolvidos na criação das danças dentro do nosso país? E ele coloca o seguinte lá no comando: com base no texto, verifica-se que a dança é presente em todas as épocas, espaços geográficos e culturas, é uma. Aí, repare, o comando da questão, gente, ele já traz informações muito importantes. Por quê? Ele coloca assim, presente em todas as épocas. Então, ele está mostrando que a dança, a formação da dança tem um caráter histórico, né? Aí depois ele diz, espaços geográficos. Então, a gente já sabe que a dança também tem um caráter geográfico, né? Ela vai variar de região para região, né? De lugar para lugar. E culturais. Então, a gente também sabe que a dança também é uma manifestação cultural. Então, essa afirmação aqui do comando da questão, ela é decisiva para a gente encontrar a resposta do que se pede, tá? Então, o que é que ele está dizendo? Com base no texto, verifica-se que a dança, aí ele acrescenta informações importantes sobre a dança, é uma. O que é que a dança é? Né? A gente chega a qual conclusão? Observem que tem o verbo verifica-se, tá? Esse verbo verifica-se, ele requer da gente a habilidade de inferir, de chegar a uma conclusão, tá? Então, quando aparece esse verbo verifica, você vai ter que entender, eu vou ter que compreender a ideia global do texto e chegar a uma conclusão, tá? Então, esse verbo vai requerer isso, tá? Então, a dança é o quê? Né? Eu chego a qual conclusão sobre a dança? É uma representação das manifestações, expressões, comunicações e características culturais de um povo, tá? Aí, como é que eu sei disso? Só com base no comando eu vou fazer isso? Lógico que não. É como eu disse, o comando ele traz informações importantes, tá? Na verdade, o que está sendo colocado aqui, lógico que está relacionado ao que está sendo afirmado aqui no comando, né? Sobre essa questão do caráter histórico, geográfico e cultural. Só que eu tenho que procurar no texto. Lembrem, vocês precisam procurar no texto os elementos que comprovam. Aí ele coloca o seguinte: a diversidade de manifestações rítmicas e expressivas existentes de norte a sul. Então, quando ele fala que essas manifestações existem de norte a sul, ele está enfatizando o caráter geográfico, certo? O caráter geográfico. E aí, ele continua descrevendo. Aqui ele coloca o seguinte: algumas preservam suas características e poucos se transformaram. Então, o que é que ele está dizendo, né? Que no decorrer do tempo existiram algumas transformações, né, em determinadas danças, mas em outras não, né? Não teve tanta transformação. E ele coloca assim: outras foram criadas e são recriadas a cada instante, ou seja, existem algumas danças que estão em constante
transformação, né? Ou elas foram recriadas a partir de algo que já existia, ou simplesmente surgiu uma dança do zero, como, por exemplo, o funk, né? O hip hop. Então, não foi uma criação ou uma recriação, ela foi criada. Então, tudo isso que ele narra aqui, que ele descreve, na verdade, sobre a dança, né? Está sendo confirmado aqui. Representação das manifestações, expressões, comunicações e características culturais de um povo. Quando ele traz aqui essas informações, né, ele diz que é de norte a sul, né? Ele diz que essas danças elas podem ser transformadas ou criadas. Quando ele traz essas afirmações, ele está mostrando que a dança é uma manifestação, ela é uma expressão, ou seja, uma forma de se expressar, e ela está mostrando que também é uma forma de se comunicar, né? Uma forma de comunicação. Quando ele cita aqui, por exemplo, o hip hop, né? Ele está mostrando que ela também é uma forma de comunicação. Então, ele traz todos os aspectos, todos esses aspectos aqui no texto, tá? Essa aqui causou dúvidas em vocês? E aí? Vocês estão aí ainda? Só para confirmar, que eu não vejo vocês não falam nada, eu estou aqui. Eu marquei essa mesmo. Alguém marcou outra alternativa? Ficou na dúvida? Digam aí. Tá bom, ninguém tem dúvida, eu vou passar para a próxima. A questão 4. No chat, professora. Tá. Não, tá todo mundo aqui está dizendo que não. Que não tem dúvida, que marcou essa. Então, tá tudo certo. Então, vamos para a próxima. Essa próxima questão, ela está falando sobre a forma como o conceito de saúde está sendo colocado na mídia, né? Colocado na mídia. E ele vai mostrando que essa visão de saúde, de atividade física, enfim, ela é mostrada na mídia de uma forma a promover uma mudança de comportamento na sociedade, né? Então, ele associa essa visão que a mídia coloca com a nossa reprodução daquilo que ela impõe para a gente, né? E ela diz que a gente vai mudando o nosso comportamento com relação aos nossos hábitos de saúde, de alimentação, de atividade física, de acordo com aquilo que a gente vê na mídia. Aí ele diz o seguinte aqui no comando. Só um instante, viu? Que meu computador, ele apaga tudo. Falta 5 minutos, eu achei que já estava terminando. Ele coloca assim, aqui no comando. Em razão da influência da mídia no comportamento das pessoas, no que diz respeito ao padrão do corpo exigido, podem ocorrer mudanças de hábitos corporais. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, a mídia, ela impõe um certo padrão de corpo e isso faz com que os nossos hábitos corporais, né, nossa alimentação, nossa atividade física e tal, ele faz com que a gente modifique os nossos hábitos, né, de acordo com esse padrão. A esse respeito, infere, lembre, inferir, chegar a uma conclusão, né? A qual conclusão a gente chega sobre essa influência da mídia? É isso que ele quer saber, tá? A qual conclusão nós vamos chegar a partir dessa influência que a mídia exerce nos nossos hábitos, né? Os nossos hábitos corporais. Infere-se do texto que é necessário. Com base nessa influência, é necessário o quê? Tá? Então, ele está fazendo uma crítica, está dizendo que há uma influência, ele está dizendo, olha, sabendo dessa influência da mídia nos nossos hábitos corporais, é necessário alguma coisa. O que é necessário? Diferenciar as práticas corporais veiculadas pela mídia daquelas praticadas no dia a dia, considerando a saúde e a integridade
corporal. Como assim, né? Aqui no final do texto, ele diz assim: uma relação infindável de materiais, equipamentos e produtos alimentares que, por trás de toda essa parafernália, impõe um discurso do convencimento e do desejo de um corpo belo, saudável, em sua grande maioria, de melhor saúde. O que acontece? Ele está dizendo que tem uma disponibilidade imensa de materiais, de produtos, né, que fazem com que a gente se convença a ter aquele corpo que é imposto pela mídia, aquele padrão que é imposto pela mídia, e aquele corpo é vendido para a gente como um corpo saudável, né? Então, a gente fica com aquela ideia de que só é saudável aquele padrão de corpo que está lá na mídia, né? Só que ele mostra aqui, principalmente quando ele fala assim, de melhor saúde, né? Então, é colocado que aquilo ali simboliza a saúde, e não é aquele padrão corporal, aqueles hábitos, né? Eles não simbolizam necessariamente a saúde. Então, aqui na letra C, ele diz que é preciso diferenciar as práticas corporais veiculadas pela mídia daquelas praticadas no dia a dia, considerando a saúde e a integridade corporal. Ou seja, nós temos que diferenciar aquilo que está lá na mídia sendo colocado, né? Está sendo dito que a gente precisa fazer aquelas atividades físicas, mas a gente precisa saber diferenciar aquilo que está lá e aquilo que nós podemos praticar, aquilo que a gente vai poder praticar e fazer com que a gente preserve a nossa saúde, né? Porque não é porque está lá na mídia que aquilo vai simbolizar a nossa saúde e que a gente vai ter que fazer aquelas atividades que estão sendo colocadas lá, tá? Então, ele diz que a gente precisa diferenciar o que está na mídia e a nossa prática do dia a dia, né? Levando em consideração que o importante é que a gente tenha saúde e tenha uma integridade corporal, né? Que a gente não faça, por exemplo, nenhum exercício que, em vez de ajudar, vai prejudicar a nossa saúde, né? Então, é esse o recado que está sendo colocado no texto, tá? Alguém marcou a outra alternativa? Por que não a letra E, Luciana? Identificar os materiais, equipamentos e produtos alimentares como caminho para atingir o padrão de corpo idealizado pela mídia. Quando ele está afirmando isso, ele está dizendo que é necessário que a gente faça isso. Então, o problema, se a gente marcar significa que a gente não entendeu o que foi que o comando da questão pediu. Porque o que ele está dizendo? Ele apresentou uma problemática. Ele disse, olha, a mídia está nos influenciando. Diante dessa influência da mídia, é necessário fazer algo. Então, a gente vai ter que fazer algo para não sofrer essa influência. É isso que ele está dizendo no comando. E aí, na letra E, ele está dizendo que o que a gente deve fazer é identificar os materiais, equipamentos e produtos como o caminho para atingir o padrão de corpo idealizado pela mídia. Ou seja, a gente vai ter que identificar quais são os materiais corretos, os produtos corretos, para a gente conseguir aquele corpo. Ou seja, ele está mandando a gente seguir o que a mídia está dizendo, né? Então, é o contrário. É o contrário, ele está trazendo uma crítica, né? Primeiro ele traz a crítica, depois ele mostra o caminho que a gente deve fazer para não cair nessa cilada da mídia. Então, a letra E, ela traz o contrário do que o texto prega. O texto, ele está fazendo uma crítica a essa influência. Então, como é que a gente vai marcar uma alternativa que está dizendo para a gente ser influenciado? Né? Se a crítica que está